Vamos lá então, pessoal, vamos calcular então o caso 2, do mesmo jeito que eu fiz para o caso 1. Aqui agora nós temos 4 cargas externas, portanto nós vamos ter 4 parcelas para cada reação de apoio. Perfeito? Vamos lá. Então eu vou calcular com vocês aqui a reação de apoio referente à primeira carga, mas para o ponto A, então vou chamar de RA1. Então eu vou contar a primeira carga sendo de 10 kN, ou 10, vezes a distância dessa carga até o ponto B, né? Então se eu contar essa distância vai dar 2,2 mais 1,8 mais 4 mais 2, isso dá 10, dividido por 12, que é a distância entre os pontos de apoio, o vão da viga. Depois, vou fazer também RA2. Quem vai ser o nosso RA2? Né? Vai ser a carga de 8 vezes a distância da carga de 8 até o ponto B. Então, é 1,8 mais 4 mais 6, mais 2, desculpa, isso dá 7,8 para nós aqui. Então, 7,8, né? Dividido pelo vão da viga. Depois, a carga de 6 kN, RA3, perfeito? Então, vai ser a carga de 6 vezes a distância, que agora vai ser 6, né? Olhando lá na viga, dividido por 2. E, finalmente, RA4, que vai ser 12 kN vezes a distância de 2 dividido por 12. Tá certo? Então, enquanto eu fui montando, vocês puderam fazer as contas. Eu vou fazer aqui com vocês. Então, a primeira parcela vai ser 100, né? 10 dividido por 10. 10 vezes 10, desculpem, dividido por 12. Então, isso me dá 8,33. Então, vou aproximar aqui, tá certo? Para 8,3. Depois, a outra carga, 8 vezes 7,8 dividido por 12. Então, isso dá 5,2. Então, acompanha comigo aí. Depois, 6 vezes 6 dividido por 12. Nós temos o valor de 3, então. E por último, né, 12 vezes 2 dividido por 12, tem o valor de 2. Perfeito? Quanto que vai ser, então, aqui para nós, pessoal? A reação de apoio no ponto A. Né? Então, isso aqui, obviamente, vai ser a somatória, né, de todos esses termos. Então, vai ser RA I, né, com I variando de quanto? De 1 até 4. Eu tenho 4 termos. Perfeito? Então, vai ficar RA, né, já vou substituir direto aqui. Então, vai ficar 8,3, né, 8,3 mais, deixa eu tirar a vírgula aqui que ficou no lugar errado. Então, 8,3 mais 5,2 mais 3 mais 2. Perfeito? Então, nosso RA aqui, ó, certo? A reação de apoio no ponto A vai ser 8,3 mais 5,2 mais 3 mais 2, que dá 18,5. Perfeito? Então, 18,5 kN. Está aqui a nossa reação de apoio. Perfeito? Bom, se eu quiser calcular então agora a reação de apoio no ponto B, né, o que eu vou fazer? Eu posso fazer esse procedimento novamente, ou eu posso simplesmente fazer o seguinte, né? As cargas de 10 mais 8 mais 6 e mais 12 tem que ser iguais à reação de apoio no ponto A mais a reação de apoio no ponto B. Perfeito?
Então, a reação de apoio no ponto B vai ser, já vou isolar ela aqui, então vai ficar 10 mais 8 mais 6 mais 12, dá um total de 36, né? Então, a RB vai ser igual a 36 menos, né, a reação de apoio no ponto A. Tá certo? Então, vai ficar 18,5. Perfeito? Então, fazendo essa conta, reação de apoio no ponto B, 36 menos 18,5, 17,5. Então, a gente acaba de encontrar a reação de apoio, né, no ponto B também. Mostrando, então, que a gente consegue investir menos tempo para calcular a reação de apoio, né, se a gente souber essas questões mais básicas. Perfeito? Fácil, né? Tranquilo. Então, está aqui um método simples, rápido, para encontrar as reações de apoio que são extremamente importantes. Beleza? Bom, prosseguindo aqui então, eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre método das seções. Esse é um método que pode ser usado para cálculo de resultantes internas, tá certo? Como que a gente procede com esse método, tá? Então, esse método aqui, ele pode ser aplicado para quando você quer calcular, por exemplo, quanto vale, por exemplo, em um dado ponto específico do seu elemento estrutural ou do seu corpo rígido, o momento fletor, a força normal e a força cortante. Em um dado ponto específico, como é que eu posso encontrar essas cargas, né? Então, se eu tenho um corpo rígido ou um corpo deformável com a aplicação de cargas externas, no dado ponto de interesse, eu secciono essa estrutura e vou fazer a análise naquele ponto. Então, o que eu posso ter de mais genérico possível naquele ponto de interesse? Então, num dado ponto de interesse, onde eu vou selecionar uma área específica, ΔA, né? No centro dessa pequena área ΔA, eu posso ter uma força de reação de apoio que eu estou chamando de ΔF. Perfeito? Bom, essa força ela pode ser decomposta em duas componentes. Então, a componente que tangencia a área ΔA, eu vou chamar de componente tangencial ou força cortante, porque ela vai provocar, ela vai ser responsável por provocar o efeito de cisalhamento nessa peça. Perfeito? A componente que é perpendicular a essa área, né, ΔA, eu vou chamar de ΔN, que é a nossa força normal. Ela que vai tracionar ou comprimir a estrutura, dependendo da carga resultante, se ela é de comprimir, né, se é de compressão ou de extensão, tá certo? Bom, eu posso ter efeitos de giro também em torno de outros eixos dessa peça. Então, por exemplo, se eu tiver um momento fletor que faz a peça girar em torno do eixo que faz parte da seção transversal, então eu vou ter um momento fletor nessa estrutura, que eu estou chamando de ΔM, perfeito? E se eu tiver uma possibilidade de giro na direção que é perpendicular à seção transversal, então eu vou ter um momento torsor, que a gente chama de ΔT. Nós vamos trabalhar com torção mais para frente, tá certo? Então não vou citar sobre torção aqui, nós vamos ter problemas específicos para falar de torção. Então nosso foco aqui para os primeiros problemas serão a carga de força cortante, força normal e momento fletor, beleza? Como aplicar esse método das seções nos problemas? Então, para isso, eu coloquei aqui uma viga, então, uma viga que está no plano XY, que pode ter inúmeras cargas externas, né, representadas aqui. Então, por exemplo, F1, F2 são cargas concentradas, W1, W2, que são cargas lineares distribuídas, e eu quero saber como é que se comporta no ponto zerinho aqui, ó, né, dessa viga, como que eu posso encontrar, então, as cargas resultantes internas, que são quem? Serão quem aqui para nós? Força cortante, força normal e momento fletor.
perfeito? Então eu secciono a viga, tá? Ao longo do ponto de interesse, traço meus dois eixos, né, num plano. Então o eixo X ele é perpendicular à área de seção transversal, ó, e o Y está tangenciando a área de seção transversal, ó, perfeito? Tá? E aí eu vou propor, né, eu vou supor uma direção e sentido aqui. A direção ela é estabelecida pela própria carga resultante, né? Por exemplo, carga normal que está representada por verde, que ela sempre vai ser perpendicular, né, à área de seção transversal. Então ela está ao longo do eixo X aqui, porque o eixo X, nesse caso, é perpendicular. A força cortante de amarelo, porque tangencia a área de seção transversal. E o momento fletor, que está em torno do eixo Z, que é perpendicular ao plano do nosso quadro aqui. Perfeito? E o sentido, professor? Quem falou que a normal está nesse sentido e não no outro? Ninguém falou. É óbvio que você analisando o problema, você consegue ter uma boa noção, né, do sentido, mas isso é irrelevante nesse caso aqui, porque a hora que você for aplicar as condições de equilíbrio, se o sentido for o outro, as contas vão nos falar. Vai aparecer um sinal de negativo, que a interpretação desse sinal vai me dar o sentido correto de uma dessas cargas resultantes internas, ok? Então aqui eu vou aplicar as condições de equilíbrio, né? E as condições de equilíbrio, por exemplo, para a horizontal nesse caso, nós vamos ter o valor da força normal. Aplicando as condições de equilíbrio para vertical, eu vou obter o resultado para a força cortante, e aplicando a condição de momento em torno do ponto de interesse, eu vou obter o momento fletor. Perfeito? Como é que seria então a aplicação desse método? Então eu estou colocando aqui então, para nós, um problema simples que a gente pode aplicar esse método para encontrar as cargas resultantes num dado ponto específico da viga. Vou ler com vocês o enunciado e a gente vai trabalhar junto aqui. Então, considere a viga descrita abaixo. A gente tem uma viga aqui engastada no ponto B, no ponto A, tá certo? E com a aula de hoje, você é capaz de classificar a viga? Perfeito, né? No bloco 1 nós falamos sobre esse tipo de viga, né? Uma viga que é engastada, eu acabei de falar aqui também, né? Então, uma viga engastada no ponto A, perfeito? Então, já falamos sobre esse tipo de viga, esse tipo de acoplamento no ponto A e suas reações de apoio. Então, para o cálculo das cargas resultantes no ponto B, né, é necessário determinar as reações de apoio. O que você acha sobre isso? Então, eu vou mostrar para vocês que há a possibilidade da gente escolher caminhos mais fáceis para resolver um problema, dependendo do que ele está pedindo. Nesse caso, vou mostrar para você que não há necessidade de encontrar as reações de apoio, desde que você saiba escolher qual é o passo adequado na hora de montar o método das seções aqui, perfeito? Então vamos lá. Resolvendo esse problema, então eu posso aplicar o método das seções. Então o que eu fiz aqui? Então primeiro de tudo, eu seccionei a viga no ponto B. Então eu vou ter dois pedaços da viga, tá certo? Duas etapas aqui. E aí eu vou poder escolher um pedaço ou outro da viga, tá certo? Para fazer a análise. Então, por exemplo, eu já coloquei aqui a primeira opção, porque é essa que eu vou escolher. Por quê, professor? Vou te explicar. E a segunda opção que está aqui. Então lá no ponto B, né, eu vou montar um diagrama de corpo livre aqui e vou colocar as cargas resultantes internas. Então eu disse que a minha normal no ponto B está nesse sentido, né? Ela está na horizontal e nesse sentido. A carga cortante está subindo e não descendo. E o momento fletor está no sentido anti-horário aqui. Tá certo? Quem falou que esse sentido? Eu que estipulei, e aí as contas vão me dizer se esses sentidos são assim ou não. Tá certo? Para a segunda opção, né? Eu coloquei desse jeito aqui, ó. Tá certo? As cargas. Pergunta. Qual agora que eu vou seguir, professor? Qual ponto que eu vou seguir? Tá? Muito importante essa pergunta, porque eu vou escolher essa primeira opção. Por quê?
Porque eu só vou ter agora que trabalhar uma carga linear distribuída triangular, que eu já sei trabalhar. Eu vou trocar essa carga linear distribuída triangular por uma única força concentrada, e é um triângulo, a forma geométrica é mais simples, e eu não preciso fazer mais nenhuma outra conta para determinar nenhum tipo de carga, tá certo? E aí eu vou aplicar as condições de equilíbrio e resolver o problema. Se eu, porventura, escolher a segunda opção, tudo bem, os resultados também vão ter que dar certo, ou seja, se você não cometer nenhum equívoco, nenhum errinho, vai bater o resultado igualzinho da primeira opção. Tem que bater, tá certo? No entanto, aqui essa figura geométrica não é um triângulo, é um trapézio. Não faço ideia de onde fica o centro geométrico do trapézio, né? Faz de conta que eu não faço ideia, tá certo? No entanto, eu vou ensinar depois mais para frente, existe uma solução para isso simples, né? Eu posso separar um trapézio em duas figuras geométricas conhecidas, um triângulo, né, e um retângulo. Então, se eu cortar aqui, ó, né, onde eu estou passando o laser, eu vou ter um retângulo e um triângulo. Ó, de um retângulo e de um triângulo eu sei calcular o centro geométrico, né, e sei calcular a área. Então, aqui, para cada figura, eu vou ter duas cargas correspondentes, né? Ou seja, uma carga correspondente para a figura 1, o retângulo, por exemplo, e para a figura 2, que vai ser o triângulo. Então, eu vou trabalhar com duas cargas ao invés de uma. E outra questão importante, eu tenho que encontrar, primeiro de tudo, as reações de apoio no ponto A, né? Porque para calcular com essa etapa aqui, com esse pedaço da viga, eu tenho que saber quem são, né, e quantas são as reações de apoio. Então eu vou ter que fazer muito mais conta com a segunda opção, tá certo? Posso escolher essa opção? Fica à vontade, pode escolher, não tem problema nenhum, nós podemos fazer depois em um dado momento para você ver que tem que bater, tá certo, as contas. Mas eu estou te ensinando a analisar como escolher qual pedaço da viga que vai tornar a sua vida muito mais fácil. Então eu vou escolher a primeira opção, perfeito? Sabendo isso, eu vou ter que, então, determinar quanto vale essa altura desse triângulo, né? Porque eu não tenho. Eu tenho a do triângulo maior, que é 900 kN. Então, aqui, ó, onde eu seccionei a viga, eu não sei quanto vale essa altura. Simples. Nós vamos resolver isso usando proporção de triângulos aqui, tá certo? Simetria ou semelhança de triângulos, como queira, tá certo? Ou também posso fazer por trigonometria simples. Então eu sei que eu tenho dois triângulos um dentro do outro, ó, que não são iguais, mas são semelhantes, pois possuem os três ângulos internos iguais. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho o triângulo AEC, que é o triângulo maior, né? E tenho o triângulo BDC. Perfeito? Então, se eu fizer tangente de θ para o triângulo menor, cateto oposto, que é W, dividido por essa distância que vale 4 aqui, ó, tá certo? Se eu fizer tangente de θ para o triângulo maior, eu vou ter cateto oposto, que é 900, ó, dividido por 5. E o θ é o mesmo, portanto, essas duas tangentes são iguais, eu posso igualar essas contas e, portanto, eu conheço quem é W, que vai ser a altura aqui, ó, né, que é 720 vezes 10 à terceira newton por metro, ou 720 kN, perfeito? Então, fazendo isso, eu consigo, então, agora encontrar a minha força resultante, né, ou força concentrada, que vai passar pelo centroide dessa figura. Essa força concentrada é a área do triângulo, então é base, que é 4, vezes a altura, que é 720 kN, dividido por 2, esse 2 é da equação da área do triângulo, perfeito? Então, eu encontrei a força resultante, 1.440 kN, né, ou 1.440 vezes 10 à terceira newtons, tá certo? E a distância de aplicação da carga concentrada aqui, ó, é a 1/3 de 4, contando a partir do ângulo reto. Perfeito? Excelente. Então aqui, agora eu vou aplicar as condições de equilíbrio. Então, aplicando a condição de equilíbrio para o eixo X, né, eu vejo que eu não tenho nem... A única força que eu tenho ao longo da horizontal é NB, então menos NB porque está no sentido que eu disse que é contrário ao positivo na minha equação,
menos NB igual a zero, portanto NB é zero. Tá? Bem intuitivo, como no exemplo que a gente fez no bloco 1. Então agora, aplicando as condições de equilíbrio para a vertical, eu verifico só as forças que existem na vertical. Então, quantas forças eu tenho na vertical? VB, que é a cortante no ponto B, que está subindo, então ela é positiva, menos FR, que está descendo, né? Ó, por isso é menos. Isolando VB, encontro a minha cortante, que é 1.440 vezes 10 a terceira newtons, ou 1.440 kilonewtons. Perfeito? Agora eu vou aplicar a última condição para encontrar o momento. Então, aplicando a condição de equilíbrio para o momento, né, eu vou estabelecer que toda a força que fizer a viga girar no sentido anti-horário é positivo e o sentido horário negativo. Então, eu tenho o próprio MB, ó, sempre vou começar pelo ponto de interesse, então MB é o próprio momento no sentido anti-horário, portanto é positivo, está aqui, menos FR. VB passa pelo ponto B, não vai gerar momento. Então, quem que gera momento aqui? FR. Então, FR vai fazer a viga girar em torno do ponto B no sentido horário, perfeito? Então, é menos FR, a distância de FR até o ponto B, que no caso serão 4/3 de metro, né? Então, eu chamei de R de FR, está aqui, ó, seno do ângulo entre essa distância e a força. O ângulo é 90, então seno de 90 aqui é 1. Tá certo? Isolando o MB, então, ó, então vai ficar FR vezes a distância de FR até o ponto fixo. Então, 1.440 vezes 10 a terceira, né? O valor da FR, vezes a distância, 4/3. Fazendo essa conta, a gente verificou que o momento vale 1.920 kilonewtons vezes metro. A unidade de momento é newton vezes metro. Percebam que aqui as forças, né, ó, a cortante, a VB deu positiva e o momento positivo também. O que significa isso? Significa que os sentidos que eu estipulei aqui, ó, que você estipulou no seu diagrama, né, nesse caso se você fez igual a mim aqui, tá certo? Esse sentido são verdadeiramente os sentidos que estão acontecendo na viga. Se os resultados aqui tivessem dado negativo, você ia escrever aqui, que esse sentido, o sinal de negativo indica que o sentido estipulado no diagrama, qual diagrama? Esse daqui é um sentido contrário, tá certo? Tranquilos? Bom, espero que tenha ficado tranquila essa resolução. Qualquer coisa, vocês vão poder entrar em contato depois. Vou falar um pouquinho sobre tensão, então. Por definição, tensão é a relação entre a carga aplicada e a área de aplicação. Então, isso me dá definição de força por área, tá certo? Então, eu tenho aquelas forças que estão distribuídas na minha área ΔA. Como que eu posso calcular a tensão aqui, então? A tensão vai ser quem, pessoal? A tensão vai ser força por área, né? No entanto, eu posso separar a tensão em duas categorias, né? A tensão normal, que por definição, tensão normal vai ser a distribuição de força normal por área. Então, para isso a gente vai representar pela letra grega sigma, minúsculo, e aí eu vou tomar o limite dessa relação, ou seja, porque uma área ΔA cabem infinitas forças. Uma força é algo pontual, né? A força, o ponto de aplicação é um ponto. Então eu preciso fazer com que essa área tenda a zero para caber um único elemento de força. Fazendo esse limite, esse limite é a própria definição, né, de taxa de variação, de derivada, né? E aí, para eu encontrar a relação, somar todas essas infinitesimais forças que cabem nessa infinitesimal arinha, né, eu aplico a integral. Portanto, a integral de dN é o próprio N, eu tenho a somatória de todas as forças normais, e aí essa integral é a integral de sigma dA. Então, eu estou integrando essa densidade superficial de força, eu posso pensar assim, como a tensão normal é, a densidade superficial de força, né? Eu vou integrar essa densidade superficial de força por todo aquele elemento de área, tá certo? Ou pela toda a área da estrutura que eu estou analisando.
Se essa distribuição de força normal for constante, ou seja, for uniforme, independer da área, eu tenho que sigma não depende da área, cai fora da integral, e aí eu integro sobre toda a área, que vai dar a área total. Perfeito? Perfeito. Parece simples, e vai ser simples na maioria dos casos, porque a gente vai considerar essa situação, ou seja, a tensão pode ser considerada uniforme ao longo de toda a superfície. Nem todo caso é assim, e para a tensão normal a gente pode estabelecer isso, principalmente se a gente considerar que os materiais são homogêneos e isotrópicos. Materiais fibrosos, por exemplo, a gente tem um problema sério com isso, a tensão não é uniforme sobre a área, isso causa problema. Então, o material homogêneo, por exemplo, ele possui todas as propriedades físicas e mecânicas ao longo do seu volume, elas são iguais. Para o material isotrópico, ele também vai ter todas as propriedades físicas e mecânicas ao longo de todas as suas direções. Vou dar um exemplo simples aqui. Quando a gente tem um material que é isotrópico termicamente, por exemplo, com relação à temperatura, né, significa o seguinte, que ele pode esquentar igual em todas as suas direções. Ele não tem uma direção privilegiada ou preferencial para a distribuição de temperatura, tá certo? Ou para o aumento de temperatura, né? Seria a distribuição de calor, no caso. No entanto, se o material não é isotrópico, e a gente chama esse material de anisotrópico, então ele tem uma direção privilegiada, uma direção preferencial para dada grandeza física, né? No caso aqui de tensão, a gente sempre está pensando, no caso aqui de tensão, né? Não de temperatura, ou calor, ou outra grandeza física qualquer. Perfeito? Bom, então a gente vai considerar materiais desse tipo, e aí eu tenho uma relação bastante simplificada para a tensão normal, que vai ser força normal sobre área, né? Então, a tensão normal é força normal, a força normal resultante sobre área. Muitos materiais também vão chamar essa tensão de tensão normal média, porque é um valor médio, tá certo? Que pode ser adotado considerando esses materiais homogêneos isotrópicos. A unidade de tensão normal no sistema internacional é o Newton por metro quadrado. Essa unidade a gente vai chamar de Pascal, tá certo? Pascal é o nome correto, perfeito? E em muitos casos, em muitos problemas, a gente vai trabalhar com a unidade Newton por milímetro quadrado. Newton por milímetro quadrado, né? Se a gente for fazer análise dimensional aqui, Newton dividido por milímetro quadrado, o mili do milímetro significa 10 a menos 3, né? Então tá 10 a menos 3 ao quadrado fica 10 a menos 6. Passo esse 10 a menos 6 para cima, troco o sinal, fica 10 a sexta. Então vai ficar Newton por metro quadrado vezes 10 a sexta. 10 a sexta é mega. Então, portanto, se você não conseguiu acompanhar esse raciocínio, depois a gente pode abrir essas continhas, tá certo? Mas toda vez que você tiver Newton por milímetro quadrado, sempre a unidade vai ficar em megapascal, tá certo? Que significa 1 milhão de pascais. Perfeito? Dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Bom, tensão de cisalhamento, da mesma forma, de forma análoga, é a força cortante por unidade de área, também vai ser um limite, tá certo? Então, resolvendo esse limite, a gente vai ter um seguinte probleminha aqui. Geralmente, a tensão de cisalhamento, ela é uma função da área, tá certo? Ela depende da área, ela não se distribui de forma uniforme na área, e isso independe se o material é isotrópico ou homogêneo, vai depender da situação de aplicação dessa força tangente à área, né? Por exemplo, quando a gente for falar de eixos girantes, a gente vai perceber que a tensão de cisalhamento, ela tem um valor mínimo que vai do centro até a borda, tendo um valor máximo. Portanto, a gente pode recorrer a um valor de tensão médio para trabalhar com eixos girantes que sofrem cisalhamento para ter o efeito de torção lá na frente. Vou falar disso em outra ocasião. E para uma viga, a gente tem um valor máximo distribuído na face, né, de seção reta da viga, em torno do eixo neutro, que também é um assunto que pode ser falado mais para frente quando a gente falar de flexão. Perfeito? Então, como que a gente resolve esse problema? Sempre quando a gente estiver trabalhando com tensão de cisalhamento, iremos trabalhar com valores médios.
adotando valores médios de tensão de cisalhamento. Portanto, para valores médios, a tensão de cisalhamento continua sendo uma relação simples de força tangente por área. Essa força ela é responsável por causar um efeito chamado cisalhamento e também cortes nos elementos. Pode acontecer o cisalhamento, né, que é um corte na estrutura, portanto a gente vai chamar essa força de força cortante, representada pela letra V. Perfeito? Da mesma maneira, quando a gente tiver áreas muito pequenas em alguns elementos estruturais, nós vamos ter força normal por milímetro quadrado, que vai gerar para nós uma unidade de megapascal. Perfeito? A grande ideia aqui é como encontrar a força cortante e a força normal e a área, tá certo? Encontrando esses dois elementos, a gente consegue calcular as distribuições de força por área, que a gente vai chamar de tensão normal e tensão de cisalhamento. Nem sempre é fácil, existe um treinamento para a gente verificar. Então a gente tem que saber duas coisas importantes. Uma que é saber encontrar e decompor as forças, né, para encontrar a força normal e a força cortante, e também ter um olho treinado e clínico para encontrar as áreas de atuação dessas forças. Perfeito? Isso a gente vai treinar e a gente vai ficar craque nisso. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Estou finalizando o nosso bloco 2 e o bloco 3 a gente pega para treinar esses conceitos que foram discutidos aqui. Até breve, então.